Oi, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Um prazer gigante estar aqui com vocês uma vez mais. E assim, a gente está sempre querendo trazer coisas boas, informação, cultura, de uma forma transparente, de uma forma clara, de uma forma simples, né? Porque afinal de contas é legal que a gente possa simplificar e mostrar para vocês o que tem de interessante de uma maneira atrativa e mais abrangente possível para a gente chegar ao maior número de pessoas, né? Eu sou Karina, para quem não me conhece, a gente vai conversar um pouquinho mais uma vez sobre o melhor de Santiago. E aí, vamos junto? Dentro dessa experiência que eu fiquei pensando que a gente podia falar sobre várias coisas, né? Na verdade, o melhor de Santiago, em primeiro lugar, tá dentro do que você está buscando. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes da gente pensar, porque se você vai lá, sei lá, no TripAdvisor, se põe papapá, o melhor de Santiago, no Google, ou seja, você vai sempre ter uma série de coisas aí interessantes, né? Mas eu acho que é importante a gente observar que cada grupo familiar, ou cada grupo de amigos, ou cada grupo de interesses, tem sempre algumas coisas que são específicas, né? Então, o que a gente vai tratar de fazer aqui é pincelar para vocês algumas coisas que são importantes, que eu considero que são de alto peso, para que a gente possa, enfim, não deixar de fazer, de conhecer, de buscar, de orientar, para que vocês possam ter aí uma viagem da forma mais leve, fácil e segura possível, né? Vocês sabem que Santiago é uma cidade incrível, grande. A gente tem aqui 40% praticamente da população do Chile. Isso são praticamente 8 milhões de habitantes, né? Já com tanta gente de fora também chegando. E assim, nos últimos tempos, as coisas andam mudando um pouquinho. Então, de repente, a gente procura algumas informações e tem alguns lugares que eu acho que já não estão mais com aquele glamour todo, já não estão mais assim, com aquela qualidade. Então, na verdade, um pouco eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Porque, obviamente, com essa questão desde o conflito social, com as manifestações, depois o Covid e tal, a gente tem alguns pontos em Santiago que estão precisando de uma maquiagem, eu diria, de uma arrumadinha, né? Então, eu quero conversar com vocês sobre esses lugares, eu quero conversar com vocês sobre essas coisas que são importantes, mas também dar essa pincelada para vocês poderem entender que tem coisas que com o passar do tempo tem aí essa mudança de característica, né? Quando eu penso em melhor de Santiago, gente, assim, a gente tem, por exemplo, parques espetaculares, né? Que a gente pode colocar Parque Bicentenário, Parque Padre Hurtado, Parque Araucano. É muito comum que a gente associe os bairros, eu diria bairros de elite, né? Setor Oriente, Las Condes, Providência, Vitacura, com coisas boas. Entre aspas, as coisas de melhor qualidade. Só que é também interessante saber que a gente tem setor rural, que a gente tem uma série de coisas interessantes também ao redor de Santiago, assim, lugares que são próximos, que dá para fazer um bate e volta, e nisso eu considero que também tem coisas que são melhores pontos de Santiago. Então, quando a gente vai pensando nisso, a ideia é fazer uma série aí, dar uma. Então, essa pincelada de coisas interessantes, a gente pode estar falando, por exemplo, de catas de vinhos, ou seja, vinícolas que estão dentro de Santiago ou espalhadas ao redor de Santiago, né? Ultimamente, a gente sabe que tem uma série de catas, assim, borbulhando virtuais. Eu acho que isso é muito legal, porque de certa forma a gente pode dizer que as vinícolas despertaram para o público interno, mas despertaram para trazer uma qualidade, para trazer uma originalidade também. Eu acho que isso é bem bacana. A gente tem vinícolas dentro de Santiago, dentro da cidade mesma, e obviamente que a gente tem vales de vinhedos ao redor de Santiago que são extraordinários. Então, quando a gente pensa em Santiago, eu acho que a primeira coisa que vem na mente de muita gente, isso ficou muito claro para mim nesses últimos tempos, é a questão do enoturismo no Chile, né? Para vocês entenderem a questão do enoturismo, a gente tem mais ou menos 1.500 quilômetros de produção vitivinícola. Então, gente, é uma área muito extensa. E isso pode ser de cordilheira, mais próximo da cordilheira, mais próximo do mar.
Por exemplo, quando a gente vai para a região de Valparaíso, a gente vai indo sentido sul da região de Valparaíso, quem vai para San Antônio, aí por esse setor de Casablanca, mais incidido ao mar, a gente tem região vitivinícola aí. Quando a gente vai, por exemplo, para Maipo, que a gente vai para o Cajón del Maipo, que a gente vai todo esse lugar famoso aí, a gente tem na região de Pirque uma região importante vitivinícola e muito importante, muito reconhecida. Quando a gente vai para Concagua, para ir para Portillo, ou seja, a gente tem ao redor de Santiago uma série de pontos importantes, não somente enoturismo, a gente também tem outras coisas que são, por exemplo, parques importantes, parques dentro de cordilheira, existem parques dentro da cidade. Então, essas coisas são coisas que são muito interessantes da gente estar conversando, da gente estar mostrando, e também a questão cultural, né? Então, quando eu penso na questão cultural, gente, tem museus maravilhosos, assim, particulares e públicos também, e todos os museus públicos a entrada é gratuita. Eu digo que tem museu para todos os tipos de estômago, digamos, né? Porque tem museu cultural, daquela coisa leve, suave, gostosa, que você vai dar uma viagem, por exemplo, o Museu de Arte Pré-Colombino, que você vai entender a cultura, entender, inclusive antes mesmo, desculpa, da chegada dos espanhóis. E a gente tem aquele museu, por exemplo, Museu de Direitos Humanos, que é aquela coisa pesada, né? Que é aquela coisa de história, que relata um período bastante drástico. Então, a gente tem para tudo, para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Muitos monumentos, muitas esculturas por vários lugares da cidade, que sempre tem uma referência, sempre contam uma história, bairros típicos, né? Essa questão dos bairros, gente, é um negócio fantástico. Por exemplo, quando a gente pensa num bairro, no Brasil, a gente pensa numa comuna, um bairro grande, né? Aqui, quando a gente fala bairro, são pequenas quadras, então a comuna é o bairro grande. Então, por exemplo, a gente vai no bairro Itália, bairro Lastarria, bairro El Golf, né? E aí, bairro Paris-Londres e tal. O que é interessante vocês estarem sabendo, por exemplo, a gente tem, desde outubro de 2019, a questão do conflito social, depois o Covid, algumas protestas, todo um processo aí, eu diria, de degradação, de destruição de alguns monumentos também. Então, tem certos períodos, né, que andaram passando situações que a gente não tem tudo ainda super, hiper reestruturado, bonito, né? A gente tem, por exemplo, em Santiago Centro, aquela Caí Bandeira. Gente, essa rua é um negócio extraordinário, assim, intervenção urbana que era uma coisa temporária, que ficou, e o pessoal do bairro cuidou, e o negócio é extraordinário. Agora, eu passei há pouco tempo, eles fizeram uma repaginada na Caí Bandeira, então tem um setor que está muito bonito, que tem novas grafites, e assim, é muito interessante, porque tem um contexto todo histórico importante ao redor do centro de Santiago, centro cívico. Então, se você vai com alguém que conhece, que vai te passar uma informação profunda, bonita, é interessante. Se você vai sozinho e vai dar uma volta por aí, é lindo, porque você vai tirar uma foto, você vai ver um prédio bonito, você vai ver uma rua colorida, enfim, tem uma série de coisas interessantes. Se vocês vão acompanhados, eu acho que vocês acabam percebendo detalhes que, de repente, passam desapercebidos se a gente não tem informação. Por exemplo, existem processos urbanísticos que estão sendo processados e feitos de pequenas praças que eles estão recuperando. Então, eles pegam, por exemplo, um terreno específico de um privado, que esse terreno estava abandonado, e fazem uma repaginada nesse lugar. Esse lugar ganha, vamos dizer assim, uma maquiagem, ganha uma grafite bonita de algum artista importante da região, ganha um setor de fast food e tal, mas essas praças não são praças em lugares privados, são praças públicas. De repente você pode até sentar lá com o teu café e você desfrutar o teu café num espaço em que ninguém vai te obrigar a comprar nada. Olha que interessante, isso é um processo de um estudo arquitetônico que estão fazendo para, tipo, repaginar determinados lugares no centro de Santiago. Por exemplo, Lastarria é um bairro que é famosíssimo, gente, é famosíssimo. Ficou super turístico, era um bairro, assim, bem de bairro mesmo, tal. Mas de um tempo para cá, gente, Lastarria tá, assim, super, como precisando de um cuidado, precisando de... mudou, não é mais o mesmo bairro. Então, a gente vai vendo essas coisas e vai mostrando e vai podendo mostrar para vocês
que isso faz parte de um processo, que isso faz parte desse momento aí que a gente está vivendo, né, com toda essa transição que está acontecendo no país nesses últimos tempos, mas também é interessante para que vocês tenham a referência de que tem lugares que são incríveis de conhecer, que são melhores para você poder aproveitar, mais seguros. Isso também é importante da gente falar, né, porque obviamente o Chile é um lugar seguro, mas como qualquer outro lugar tem problemas que a gente precisa ter uma referência, né? Ou, por exemplo, parques. Gente, a questão dos parques é um negócio assim extraordinário. A gente tem uma série de montanhas ao redor de Santiago, né? Porque a cidade ela tá dentro da cordilheira, praticamente. Vamos dizer que a cordilheira tá em volta. A cordilheira da Costa, a cordilheira dos Andes. E tem alguns parques na cordilheira. Por exemplo, a gente tem Mahuida, a gente tem indo para quem vai para Vale Nevado, Farellones, o Parque Jarva Louca. Mas são parques, assim, que você precisa um pouco mais de tempo, então vai depender da quantidade de dias que você for ficar, tal. E tem os parques que são lindos, extraordinários, mas muito comuns, que todo mundo escuta falar. Parque Araucano, Parque Bicentenário, Parque Padre Hurtado, que é menos comum, mas que é um parque super legal, que tem, assim, um lago, a cordilheira no fundo, que é um negócio extraordinário. Então são coisas que eu acho que o melhor de Santiago é justamente um pouquinho de cada coisa dessa, né? Não só aqueles pontos importantes turísticos, atrativo turístico já catalogado, esse é o melhor lugar e tal, mas também vocês abrirem o olhar para esses outros lugares, né? Por exemplo, a gente tem bairros típicos muito importantes, né? Por exemplo, bairro El Golf, bairro Itália, bairro Lastarria, bairro Bela Vista. E é interessante que cada um tem uma característica, né? O bairro Alonso de Córdoba, por exemplo, não é tão famoso, mas é um lugar topíssimo. É como se a gente estivesse nos Jardins, em São Paulo, né? Então, certas coisas a gente precisa, eu digo, de orientação. É diferente você fazer um passeio sozinho, caminhar. Tem dias que dá para você, lugares que dá para você ir sozinho, desfrutar o lugar, tirar uma foto e tal. E tem lugares que é mais interessante você ir e ir com alguém que possa te dar um detalhe daquele determinado lugar, ou te falar uma coisa específica sobre a história desse processo, dessa cidade, tudo isso, né? Além disso, tem coisas, falando em parques também, o parque mais importante, assim, urbano, Cerro São Cristóbal, que é um negócio que é há mais de 100 anos, um dos parques mais importantes da cidade. Mas eu queria mostrar para vocês que tem coisas que são mais antigas, que tem coisas que estão dentro da cidade e que tem coisas que estão ao redor da cidade. Então, o ideal é entender o processo de cada família, entender o processo de cada visitante, para a gente conseguir orientar e ajudar, né? Vamos supor que você quer ir, por exemplo, para o Sky Costaneira, no Costaneira Center, né? Aquela coisa super urbana, um shopping super moderno, pega lá todas as escadas e vai subindo, pega o elevador, vai para o Sky, que é o mirante, né? Você vê Santiago de cima, assim, espetacular, 360 graus, né? Aquela coisa, você vê todo o vale, todas as cidades. Gente do céu, eu confesso para vocês que eu acho muito legal o Sky Costaneira, mas eu confesso para vocês que Cerro São Cristóbal, indo num fim de semana, observando as famílias santiaguinas, observando esse pessoal subindo de bicicleta, subindo caminhando, os pais ajudando as crianças, tal, tem um quê diferente, tão legal. Então é interessante entender o tipo de coisa que você gosta de fazer, o tipo de vivência que você gosta de ter nas cidades, né? A questão gastronômica, obviamente, é outra questão importantíssima, que a gente tem de tudo, né, gente? A gastronomia tradicional, a gente tem a gastronomia que tá, eu diria, uma gastronomia mais top, que tá chegando para ficar, né? A gente tem restaurantes que são, premiados, assim, como melhores restaurantes do mundo, 50, 20, 30 melhores restaurantes do mundo. Tem vários restaurantes que estão dentro dessa lista, que estão aqui em Santiago, né? Então a gente tem uma série de coisas aí bem legais para poder conhecer, e a gente também gosta de dar essa pincelada, misturando essa coisa da cultura, da gastronomia, né? Para que vocês possam entender um pouquinho de tudo isso. E vamos ver se eu não esqueci nada aqui na minha colinha. Ai, museu, gente, eu falei pra vocês que tem museu pra tudo, né, na verdade. Assim, um negócio legal é que a gente sempre tem coisas novas acontecendo, né? Eu acho que, entre aspas, o que a gente poderia tirar de bom da pandemia, né, porque esse negócio de Covid foi forte pra todo mundo, mas é que a gente
abrir os olhos para essa questão das experiências, né? Nós já fazíamos experiências, já trabalhávamos com grupos pequenos, então, de certa forma, pra gente, é como se a gente tivesse, assim, sabe, com a luva perfeita pra mão, entendeu? Assim, pra ficar quentinho, gostoso, abrigado. Então, de certa forma, não foi tão difícil. Mas eu olho, por exemplo, hoje que a gente observa, que a gente vai buscando novas experiências, e o que eu gosto muito é que os chilenos estão se abrindo para isso, no sentido de associatividades, no sentido de parcerias, no sentido de realmente entender que a gente precisa criar experiências novas, e isso é muito legal, né? Então, de repente, você ir para a Cordilheira e fazer uma experiência gastronômica na Cordilheira, você, com essa experiência gastronômica, você poder ajudar uma pessoa que vive naquela comunidade com alguma situação, com alguma questão social, de incentivo. Então, as pessoas estão se abrindo para isso, né? E outra coisa que está acontecendo é que o público também está pedindo coisas diferentes, porque, obviamente, a gente não pode mais viajar com grupos massivos, gigantes, né? Que também é gostoso, mas, tipo... eu já trabalhei muito com um grupo grande, mas gosto muito de trabalhar com grupos pequenos, porque a experiência, o que a gente consegue entregar para os grupos pequenos, o que a gente consegue, é muito mais de pele, né, gente? É como se a gente estivesse aí entre amigos, praticamente, né? Então é muito gostoso. Eu acho que é um pouco isso que eu queria comentar com vocês, que a gente tem um montão de coisa legal para fazer ao redor de Santiago, tá? Se a gente vai pensar parques, monumentos, museus, bares típicos, ou seja, um monte de bate-volta, né? Gente, meu bate-volta preferido, para ser bem sincera, é subir a cordilheira. A gente tem 3 tours de cordilheira básicos, né? Que a gente, obviamente, pode sempre criar alguma coisa diferente. Cajón del Maipo, que é o que virou o tour estrela nos últimos anos, Vale Nevado Farellones e Portillo. Se a gente pensa no verão, primavera, verão, eu acho que é muito legal fazer, por exemplo, o setor de Maipo. Por quê? Porque quando você vai indo para essa região, a pré-cordilheira é maravilhosa, com aquelas vegetações, com aquela mistura da cordilheira, sabe? Então você vai tendo essa referência aí, muito verde, as vilas pequenininhas. E no inverno, obviamente, subir o sentido oriente, que como quem vai para o Vale Nevado Farellones, e você poder ter a experiência de ver aquela curva subindo, 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 aquela montanha gigante, o Cerro del Plomo no fundo. Ou seja, gente, é realmente uma experiência muito bonita. E a questão de Portillo, para mim, é bem legal, porque Portillo dá para misturar com vinícola, não que as outras não deem, mas Portillo eu acho que tem um charme diferente, que você consegue misturar o rural, o cordilheirano e colocar uma vinícola no meio, e aquela Laguna Inca, que é um negócio extraordinário, enfim. Ao redor de Santiago, a questão de praias também, né? Quando você vai fazer Vinha da Nova Paraíso, eu sugiro para vocês fazerem Valparaíso assim de uma forma muito, muito aberta. Valparaíso é um lugar extraordinário, apesar de que eu acho que está precisando de uma pincelada também, de uma cuidada importante, porque obviamente às vezes os lugares precisam de um cuidado, né? Da municipalidade, da sua população, e como a gente está passando por processos tão intensos, tem coisas que não alcança, a gente não alcança, né, a cuidar, eu diria, de todas as cidades, né. Claro que tem municipalidades, bairros que têm mais recurso que outros, né, isso também é outra coisa que influencia, é diferente você tá no setor oriente, que você tem muito recurso nos impostos, e você tá num outro lugar que você tem bem menos, mas não significa que não seja bom, que não tenha coisa interessante ao redor de Santiago em vários sentidos, né? Eu digo no sentido cordilheirano, no sentido rural, e aí a gente vai entendendo esses processos e vai descobrindo bastante coisa. Tem um monte de vinha boutique pequenininha, na beira da cordilheira, na pré-cordilheira, tem algumas vinhas, 2, 3 vinhas que estão dentro de Santiago, enfim. Gente, tem tanta coisa legal para fazer, que o negócio é assim, o convite para vocês, entre em contato com a gente, manda aquele direct, manda aquela mensagem, acompanha a gente no Instagram, vem conhecer nosso trabalho. Se quiser mandar uma mensagem, se quiser dar uma sugestão, a gente está super aberto e vai ser uma alegria tremenda. E não esquece,
os melhores de Santiago. E aí no TripAdvisor a gente está lá. Apesar de que a gente não teve nada em 2020, porque obviamente toda essa loucura, 2021 também, mas eu sinto que a gente deixou o que era importante, a gente deixou aquela marca, aquele rastro, a gente foi indo, fazendo esse trabalho pequenininho, de passo a passo, né, com cuidado, com carinho, com profissionalismo, que é o que a gente tanto gosta de fazer. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo espaço de estar junto com vocês mais uma vez nesse vídeo. Vamos dar essa escapada junto, valeu? A gente se vê por aqui. Tchau!